Aqui pega a visão, aqui não sabe, o verso tá no som. Cantando e aprendendo, a nota no fim vai ultrapassar o seu coração, tipo uma proporção. A cada batida a mente aprende com o Enem, de forma diferente, do jeitinho brasileiro de si. Apresento a você, saber e verso, seja bem-vindo. Fala rapaziada, eu sou o Arthur Henrique, sejam bem-vindos ao Saber e Verso Podcast. A gente está aqui na Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos. Esse é um projeto do pré-vestibular social Jorge da Paz Almeida, um projeto do Mais Ciência. E hoje a gente vai estar com um aluno de Ciências Sociais, o Gabriel Andrade. Salve. Que também é tutor de Filosofia e Sociologia do pré-vestibular. No episódio de hoje a gente vai falar o mundo de Sofia, como a literatura nos ajuda a pensar. Gabriel, se você quiser se apresentar, fica à vontade. Bom, hoje eu sou Gabriel, sou tutor, como o Arthur já falou, né? De Sociologia e Filosofia. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais de filosofia. Obrigado por me chamar de novo, né? E é isso. Então tá bom, vamos começar? Então, Gabriel, o que é sobre o livro O Mundo de Sofia? Cara, vou falar resumidamente, né? Porque para quem não leu, que leia, porque é muito bom livro. Resumidamente, assim, ele fala sobre a história de uma menina, que é a Sofia, ela tem 14 anos, e ela começa a receber algumas cartas. Nessas cartas tem questões filosóficas ali. E durante o livro, essas questões vão sendo postas para ela. Sim. E isso vai gerando reflexões para ela em diversos âmbitos da vida. Tanto que tem até o momento que ela começa a se questionar sobre a própria realidade em torno dela, tudo isso. Mas, no mais é isso. Quem quiser saber mais, leia. Então, Gabriel, e qual a trama do romance ficcional traz para a proposta para a filosofia no livro? Então, ao meu ver, o livro mostra principalmente como é essencial a filosofia para a vida das pessoas. E como se trata de uma adolescente de 14 anos, mostra inclusive como a filosofia pode servir para a gente tentar responder questões que vêm, né? Por exemplo, como ela é uma adolescente que está num momento de grandes descobertas e tal. Tudo isso faz com que a filosofia, essas cartas que ela receba, ajude ela a construir um senso crítico, a tentar a ter mais consciência do mundo mesmo, para ela conseguir entender algumas coisas que vêm acontecendo. E o livro vai mais ou menos nisso. É como se as cartas guiassem ela a chegar em alguma grande resposta, né? Mais ou menos por aí. Pô, a gente pode parar pra pensar também, tipo, como que a nossa vida, elas nos leva a gerar esses questionamentos também, Sim, né? Tipo, totalmente. desde pequeno, tipo, a gente, pelas lutas de classe também, a gente pode Total. entender o lugar de cada classe, o lugar de que você se porta, porque desde o início a gente já passa por aquele reflexo, mãe, compra isso pra mim, e tipo, a pessoa não tem Por que aquele que eu não dinheiro. posso Por que que eu não posso comprar? ter esse bagulho do mercado? E depois ela fala, não, na volta a gente compra, pá, isso daí Porque eu já... tenho mais barato e eu não tenho o que todo mundo Entendeu? tem. Isso aí é complicado. E, É tipo, complicado. essas ideias já surgem na nossa cabeça Sim. e são questões filosóficas também que a gente pode parar Totalmente. pra Da nossa tipo, atualidade, de inclusive. entender na nossa realidade. Com Exatamente. certeza. Porque também esse livro é antigo, né? Ele, tipo, não é de Sim, agora. não Tipo, é. E reflete coisas de agora, porque essa questão de ser uma adolescente, a personagem, ela é muito interessante, porque na adolescência é que a gente está descobrindo várias coisas, a gente está começando a questionar. Porque na exatamente. infância a gente está desenvolvendo várias outras coisas, com a socialização primária e tal, mas na adolescência a gente começa a ter o senso crítico, a gente começa a questionar, igual você falou, né? A gente começa a questionar tudo, praticamente, né? É um momento de grande descoberta. É um momento que a gente... É um mundo novo que aparece pra gente e a gente tem que saber interpretar aquele mundo, viver naquele mundo. E tudo isso gera até muita angústia, muita dúvida. E esse livro fala bastante sobre isso também, né? Com uma pegada pra filosofia. Exatamente. Então, Gabriel, o livro aborda o drama de uma adolescente que está em fase de amadurecimento. Como aprimorarmos isso para a nossa realidade atual? Então, quando a gente pensa nessa questão, principalmente no Brasil, a gente tem vários atravessamentos. Quando a gente pensa na questão da fase de amadurecimento de um jovem hoje no nosso país,
a gente vive num país emergente, né? Um país considerado de terceiro mundo, que a gente sofre com coisas que ela na Noruega não sofreria, por exemplo. Aham. E isso a gente pode pensar em questão racial, questão econômica, como a gente já tinha falado, porque no Brasil, como acho que o Milton Santos já dizia, o povo não tem medo de ser racista, ele tem medo de admitir que é racista, né? Então, a questão racial nesse momento, eu acho que principalmente na questão da adolescência se faz muito presente. Um adolescente começa a ser abordado e não sabe por quê, Aham. entendeu? É um que começa a ser seguido por segurança dentro de loja e não sabe por quê, né? Começam a revistar a mochila Pô, dele. a gente pode até parar pra Pô, pensar, tipo assim, menor dentro de casa, tá indo pra escola, é abordado pela polícia, tá dentro de casa dormindo, aí, tipo, tem que ouvir tiro na sua tiro, casa, tem exatamente. que ouvir ver sua casa ser invadida pela polícia, isso é complicado, Tudo cara. É uma isso realidade não que aconteceria na a gente Noruega. vive diariamente, É tipo, isso. exatamente. E são essas questões que nos preocupam também, entendeu? E a corda sempre vai focar pro lado mais fraco, né? Que no Sim, caso claro. é o jovem quando ele já vive numa situação socioeconômica Precária. precária, junto com essas questões raciais, cara, engloba tudo. Aí Uhum. também vem questionamentos. Questionamentos podem ser até diferentes do de Sofia, mas ainda assim vem essa, como a gente falou, né? Com essa fase, vem os questionamentos em torno disso. E de fato a filosofia, a sociologia ajuda a responder muito desses problemas. E também outro ponto que eu acho muito interessante desse livro é pensar também no papel do professor na vida do aluno. Uhum. Eu, enquanto estudante de licenciatura, enquanto tutor, eu vejo isso muito na prática, né? Como que o professor ele tem um papel muito importante em instigar o aluno ao conhecimento. Esse é o papel do professor. O professor ele tem que levar o aluno ao objeto conhecimento, né? Ajudar com que o aluno tenha essa conexão. E nesse livro ele acontece isso, por exemplo, a partir das cartas. A jovem tem essa ligação com o conhecimento, com esse questionamento, né, Uhum. essa dúvida a partir das cartas. Mas a gente pode trazer hoje em dia a questão do papel mesmo do professor em instigar o aluno a questionar as coisas, que volta também na questão do senso crítico, Uhum. sabe? E tipo assim, a gente pode pensar também, agora eu criei uma dúvida que você estava falando, eu gerei uma dúvida minha. A gente pode colocar como as músicas que a pessoa ouve, tipo, as situações, tipo, por exemplo, a gente tá falando de pessoa que tá na periferia, geralmente ela escuta o Uhum. funk e o rap. E o Sim, hip hop também pode ser uma influência filosófica na vida daquela pessoa? totalmente, totalmente. Não é à toa que Racionais já foi, se eu não me engano, foi utilizado numa prova da USP, se eu não me engano. É, E eles tipo ganharam assim, desculpa te cortar, mas eles foram uhum, ganhados como direitos honores, né? sim, Eles com receberam. certeza. O rap, inclusive o funk também, ele é um movimento de contracultura da periferia, que é muito importante, inclusive para esses jovens, para esses adultos, para todo o ecossistema da periferia, para todo mundo que está ali, Uhum. entendeu? Porque ele traz novamente questionamentos. Ele traz questionamentos a partir da música. É um movimento de contracultura. É um movimento que visa esses questionamentos. Visa questionar exatamente essas coisas que a gente falou. Por que que tem essa desigualdade? Por que eu sou tratado de uma forma e a pessoa rica é tratada de outra? Por que eu não posso frequentar tal lugar e o outro menino que tem a mesma idade que eu, só que mora num bairro melhor, pode, entende? Essa segregação socioespacial, tudo isso vem no rap, né? Ele é tanto que tem o rap de mensagem, né? É muito isso, é realmente você passar esse questionamento para as pessoas para criar um pouco de senso crítico e consciência. A gente pode ver isso em diversas músicas, né? A gente tem Dom L, a gente tem Racionais. Toda a galera da old school do rap nacional, pô, ali tem um, Tem MV Bill também. tem tudo ali. Porque ali tem a angústia daquelas pessoas, a revolta contra o sistema que Uhum. oprime ele todo momento, sabe? Enfim, são várias
Só, as reca- análises só recapitulando, não foi da USP, não. Foi o doutor Honores da Unicamp, da rapaziada. Unicamp. Isso. É só fazendo um adendo aqui, que quando eu falo contra a cultura, não é que ele não seja uma cultura, que ele seja uma coisa diferente disso. Pelo contrário, ele é uma cultura periférica, é uma cultura da periferia. Quando se fala do termo contracultura, é contra a cultura de massa, é contra a cultura hegemônica que muitas das vezes são impostas pra gente. Por exemplo, como a gente falou até no último episódio, quais músicas aparecem mais, quais músicas aparecem menos, qual artista tem mais chance, quem tem menos chance, a questão do apadrinhamento. O ato de ser contra a cultura não é querer não ser de cultura, não ter cultura. É ser contra a cultura hegemônica que o Estado impõe na gente. E essa cultura hegemônica está em todo lugar, sabe? O ato de ser contra a cultura, inclusive, é para preservar a cultura real daquele lugar. É ser contra a cultura hegemônica, tá bom? Porque uma coisa é a cultura que nós criamos naturalmente enquanto sociedade, Uhum. que a gente pode falar dos nossos nossas festas típicas, nossa culinária típica, tudo isso é nossa cultura. Isso é um tipo de cultura. A cultura hegemônica é a cultura que é imposta a gente a todo tempo, a parte da hegemonia, né, das grandes empresas que vão e impõem formas de comer, formas de agir, tudo isso, entendeu? Deixa eu só mostrar um exemplo claro que eu fui no trabalho de campo voltando para minha matéria de multiculturalismo, que eu acho que aborda muito com a sociologia e Total. filosofia. Então, tipo assim, só para deixar um exemplo claro para vocês aqui, como disso que ele está falando, do que é contracultura e do que é cultura de massa, é, na minha matéria de geografia, ensino e multiculturalismo, a gente foi em 2 museus. Então, esses 2 museus mostravam duas formas de cultura. Por exemplo, a gente foi no Instituto Pretos Novos e fomos no CCBB. O Instituto Pretos Novos preserva uma cultura que não foi mostrada no CCBB. Então, no CCBB, é o Centro Cultural Banco do Brasil, é mostrada uma cultura que, tipo, não criticando o CCBB de forma alguma, mas é uma cultura de onde essa hegemonia é onde, tipo, essa cultura de massa é imposta e ela prevalece naquele espaço. E o Instituto Pretos Novos, não, ela mostra a cultura real, a cultura periférica, a cultura das pessoas que moravam na Previdência, de quem era que estava naquele espaço, quem residia naquele espaço. E isso, tipo, mostra como foi violento a nossa solução de crescer e formar o Brasil. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, entendeu? Só isso mesmo. E é muito interessante falar do Rio de Janeiro, falar do nosso estado, porque a cidade do Rio de Janeiro, ela passou por um movimento de embranquecimento, inclusive, né? Exatamente. Quando você fala que essa questão foi violenta mesmo, foi violenta contra os mais pobres, foi violenta contra a população negra, porque a- como exatamente ela foi a capital do Brasil, eles queriam transformar o Rio de Janeiro em Paris. Eles tinham esse plano de transformar Paris-Élysées em brasileiro. Paris, entendeu? E na era Vargas, né? Exatamente. E isso teve um certo extermínio da própria população. Teve a segregação novamente ocorrendo, que sempre acontece nesse país. No Rio de Janeiro, a gente vê diversas formas dessa segregação. E essa questão que você falou dos 2 museus é muito interessante porque entra também como que a cultura branca ela traz capital cultural para você, né? Ela é transformada em capital cultural, porque se você vai num baile funk, você é mal visto pela sociedade, pela classe média, né? Pela classe média alta. Agora, se você vai num concerto de ópera, meu Deus, você sabe, você é um homem culto. Tudo isso é atrelado à hegemonia, tudo isso, a questão do capital cultural, qual cultura é valorizada e qual não é valorizada nesse país. Tudo isso é parte disso. Exatamente. Agora vamos voltar para a filosofia um cadinho, né? Quem são os filósofos da natureza e quais as suas teorias? Os filósofos da natureza, eles, também conhecidos como pré-socráticos, né, em sua maioria, eles foram os primeiros pensadores a romper com a mitologia.
romper com o movimento de explicar o mundo, explicar a realidade a partir dos mitos, né, das mitologias gregas. E a partir daí, por que que eles são naturalistas? Porque eles partem de um pressuposto de tentar explicar o mundo a partir dos elementos naturais, Entendi. entende? E nessa época a gente pode destacar vários filósofos. A gente tem, inclusive, o Pitágoras, que ele, além, naquela época, né, eles não eram só filósofos, eles eram várias outras coisas, né? O Pitágoras, por exemplo, ele tentava explicar a partir dos números. E ele era um filósofo, ele era um matemático. E tem vários. Dois que eu gosto muito, não desmerecendo todos os outros naturalistas, mas dois que eu gosto muito é o Heráclito e o Parmênides, né? Peraí, deixa eu só ver se falei Parmênides, tá certo. Dois que eu gosto muito é o Heráclito e o Parmênides. Porque eles trazem um conflito no bom sentido, mais ou menos. Um conflito que significa o quê? O Heráclito, ele trabalhava numa linha filosófica de mobilismo, de tudo muda. Uhum. Ele defendia que o mundo estava em constante desenvolvimento. Ele tem a famosa frase que você não pode entrar no rio, no mesmo rio duas vezes, porque você vai ser outra pessoa e o rio também não vai ser o Uhum. mesmo. E é muito interessante, eles começam a dar essa visão diferente, uma forma diferente de ver o mundo. E o Parmênides, ele era imobilista, ele falava que toda mudança era uma ilusão, que a gente nasceu para ser tal coisa e a gente vai ser isso. A gente já nasce meio que pré-definido a fazer alguma coisa e é isso. E eles, a partir dessa dicotomia, né, a partir desse conflito, foi gerando várias questões filosóficas até chegar em Sócrates, passar de Sócrates e chegar na filosofia que temos hoje em dia. Entendi. É, então, como a gente cultiva o pensamento crítico? Como cultivar o pensamento crítico, né? É No muito caso. boa essa pergunta. Eu acho que o principal ponto é questionar. O questionamento, eu acho que é a principal forma de você pensar, você tentar desenvolver isso. Porque é aquilo que a gente já falou, né? Quando você começa a questionar as coisas, você busca respostas. E a partir daí você vai criando o seu senso crítico. Hoje em dia, como também falamos no último episódio, quem não ouviu, ouça, né? Que como temos uma onda de informação e de desinformação, inclusive, melhor falando, é muito difícil a gente filtrar o que é bom, o que é ruim. E o senso crítico é muito importante nessa hora. Você saber como se informar, porque a partir de um questionamento, você tem várias formas de se informar. Tem gente que se informa pelo TikTok, tem gente que se informa pelo Google. Você saber como construir isso, pesquisar a partir de fontes confiáveis, pesquisar a partir de artigos científicos confiáveis que tenham notoriedade, entendeu? O Uhum. pensamento crítico, eu acho que o ponto dele é o questionamento. Você saber questionar é muito importante. Porque se você questiona e tem uma resposta de senso comum voltada para você e você aceita aquilo, você não vai desenvolver o senso crítico, né? Inclusive, voltando, trazendo um pouquinho de novo para a atualidade, essa questão de saber identificar, né, a notícia falsa, a notícia verdadeira. Porque Uhum. você pode ver que a notícia falsa, ela sempre é muito alarmante. Ela sempre apela pro sentimental da pessoa. Inclusive, a gente falou isso no episódio sobre neoliberalismo, eu acho. E quando você apela pro sentimental da pessoa, você fica mais suscetível a aceitar o que tá posto ali. Então, você seguir veículos de comunicação confiáveis, você não ler só o título da matéria, você ler a matéria inteira, inclusive, é muito importante. Muitas pessoas tiram conclusões sem nem ler o que está escrito na página do jornal. Você ver quem está escrevendo essa notícia, você pesquisar, pô, esse jornalista, quem que é ele? Ele trabalhou aonde? Qual é a reputação que ele tem ali? Entende?
você vê, pô, isso aqui é uma notícia que tem um comentarista falando, então aqui pode ter um pouco de enviesamento a partir deste comentarista. Tudo isso ajuda a gente a distinguir notícias falsas verdadeiras e, consequentemente, ajuda a melhorar, apurar nosso senso crítico. Beleza, rapaziada. Obrigado, Gabriel. Gente, eu vou seguir aqui para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer vocês por terem assistido o episódio até agora. Espero que tenham gostado. Também tenho que agradecer o Douglas Costa, que está por trás das câmeras e ajustando todos os nossos áudios naquele pique. Agradecer também o convidado presente, o Gabriel Valeu. Andrade. Se quiser falar alguma coisa aí, meu amigo. Sempre um prazer estar aqui. Muito bom. E eu gostaria de pedir para vocês para seguirem o pré-vestibular Jorge da Paz Almeida nas redes sociais, que eu vou deixar aí no Instagram, e o nosso Spotify e no YouTube. Deixa o like no vídeo e um comentário do que vocês acharam. Tamo Isso aí. junto. Valeu. Mente aprende com o Enem, de forma diferente do jeitinho brasileiro de se apresentou a você. Saber e verso, seja bem-vindo aqui.